Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é super agradável, porque a gente vai falar sobre o lançamento de um livro na Associação Comercial e Industrial aqui de Cascavel, A Voz da Sororidade. 23 mulheres empreendedoras, empresárias de sucesso se reuniram para contar nesse livro as suas trajetórias. E quem vai conversar conosco hoje, falar um pouquinho sobre esse projeto e, claro, o lançamento do livro, que acontece agora nessa sexta-feira, num evento na Associação Comercial, é a Daiane, que é coordenadora do Núcleo ASIC Mulher, e a Flávia, que é uma das histórias que compreendem essas 23 mulheres que escreveram o livro. Claro, a Daiane também contou a sua história ali, mas elas vêm contar um pouco mais pra gente sobre esse projeto. Meninas, sejam bem-vindas ao Diálogos com a Ju. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu aqui agradeço imensamente por vocês terem vindo. De antemão, já gostaria de parabenizá-las pelo projeto, um projeto inédito, pelo menos na região oeste do Paraná. Eu gostaria já que a gente pudesse, então, começar, Daiane, se você puder explicar para a gente um pouquinho, como coordenadora do núcleo, como é que surgiu a ideia do livro? Certo. Nós, dentro do ASIC Mulher, que é um núcleo dentro da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, que é voltado ao desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo feminino, nós temos uma ação chamada Circuito Empreendedor, que é quando uma das empresárias, empreendedoras, né, que participam deste grupo, elas contam para as outras mulheres com o objetivo de fortalecer e encorajar, enfim, né, a sua história pessoal e profissional. E um dia, numa conversa com a Josiane Conrado, que foi coordenadora o ano passado, né, do ASIC Mulher, a Maria Carolina Gurgas, que também foi coordenadora no ano de 2022, e com a Jaqueline Metzner, que hoje está à frente, né, da diretoria financeira do Cicobi, a Jaque nos trouxe essa ideia de materializarmos, né, as histórias num livro. Então foi assim, nós amamos a ideia, e foi assim que nasceu o projeto do livro, que nós demos com o nome de A Voz da Sororidade. E por que A Voz da Sororidade? Então, a sororidade, ele é um termo que ele não é novo, porém, agora que ele está sendo, né, mais comentado. E sororidade, no dicionário, ele significa sentimento de irmandade. E é isso que a gente traz, né, como objetivo do núcleo também, esse fortalecimento, essa irmandade. Porque o que a gente percebe, Ju, é que ainda existe muito a questão da competitividade entre as mulheres. E como nós estávamos conversando aqui, né, um pouquinho antes da gente iniciar, é um desafio ainda para algumas mulheres conseguir celebrar as conquistas de outras mulheres. Então, por isso a Voz da Sororidade. Aqui estão contando, né, são 23 mulheres que decidiram compartilhar as suas histórias com o objetivo de encorajar outras mulheres. Uhum. Bom, a gente tem 23 histórias contadas no livro, mas a Flávia é a detentora de uma delas. Você Sim. também contou sua história, mas eu gostaria que a Flávia contasse um pouquinho da sua trajetória, do que você relatou sobre a sua história no livro. Obrigada. Então, Ju, foi um desafio quando eu fui chamada, né? A Jaque ali do Cicobi me propôs esse desafio. E muitas vezes quando a gente assim, nunca escreveu um livro, né? Já escrevi alguns artigos, mas você vai escrever a sua história, muitas vezes a gente pensa, será que tem mesmo uma história? Porque a gente vê os filmes, aquelas histórias mirabolantes, né? Cheias de inflexões e tal, e a gente fala, nossa, minha vida... Será que tem esse entusiasmo todo? Mas foi muito gostoso e é algo que eu levo para a minha vida e que eu incentivo hoje outras mulheres a escrever. Porque o que acontece? Quando você senta para você escrever a sua história, você revisita alguns pontos da sua vida. Você faz alguns questionamentos, você vê a trajetória mesmo da sua história e você tem a oportunidade de traçar novos caminhos ou reforçar aquilo que está indo bem. E o que eu trouxe, né, o meu capítulo é sobre as marcas
né? As marcas que nós deixamos na vida das pessoas. Porque sim, né? Você não tem escolha, você vai marcar a vida das pessoas, você querendo ou não. E a gente precisa refletir se essas marcas estão sendo positivas, se essas marcas estão sendo de felicidade, de amor, de sororidade, de irmandade, né? Ou estão sendo marcas de tristeza, né? De desapontamento, porque um dia a gente vai se deparar com isso, a gente vai precisar refletir, né? Sobre isso. E foi um pouquinho sobre isso que eu contei. Contei das marcas que eu recebi na minha vida de duas pessoas extremamente importantes, né? Um tio e uma tia que foram, assim, referências e deixaram um legado na minha história e na história de muitas pessoas que passaram pela vida deles também. E eu tenho essa escolha hoje, né? Isso faz parte da minha vida. Escolhi também deixar uma marca de amor, de positividade, de alegria, de esperança para as pessoas que passam pela minha vida. E a marca tem alguma relação com o seu ambiente de trabalho, a sua empresa? Sim. Você é empresária do segmento, por isso que você optou? Por isso, exatamente. Eu sou franqueada da Marx, nós somos um hub de soluções para marcas. O nosso core principal é a propriedade intelectual, então proteger os ativos, né, intangíveis das empresas, que são as marcas, as patentes, desenhos industriais, direito autoral, músicas, né? E quando você desenvolve uma marca para sua empresa, você também está transmitindo uma identidade para o seu público. Da mesma forma que nós, né, num sorriso, na nossa vestimenta, na nossa forma de falar, de agir todos os dias, também somos uma marca pessoal, né? Eu deixo isso muito claro no meu livro. Antes de pensarmos na nossa marca empresarial, nós somos uma marca pessoal. A Dai está deixando hoje a marca dela dentro do núcleo da mulher, né? Essa receptividade, essa alegria que ela nos passa ali. Eu na empresa, você aqui nos recebendo. Então a gente precisa desenhar, a gente precisa ser intencional, Ju. Isso não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. Exatamente. Eu concordo plenamente com isso. Acho que, como a Daiane comentou no começo, a sororidade é um termo que está começando a ganhar uma amplitude muito maior. E se a gente for empático um com os outros, o ambiente de crescimento e de inovação e de busca e de crescimento é para todo mundo. Exato. Todo mundo ganha, né? Foi isso que vocês observaram quando vocês se propuseram esse projeto e agora que esse projeto, depois de gestado, está pronto? Sim, Ju. Eu, como uma das coordenadoras editorial do livro, né, juntamente com a Jaqueline, nós tivemos acesso a todas as histórias. E algo em comum que nós percebemos é que todas passamos por desafios, passamos por processos e que, lendo as histórias, nós nos encontramos em todas. Então, isso foi muito rico para nós. E eu tenho certeza que vai ser para você quando você lê, que você também vai se emocionar, assim como nós. Olha, eu me arrepio só de lembrar. Quando a gente, né, leu as histórias. Então, isso foi muito precioso mesmo. E esse livro veio para somar, para encorajar as mulheres e mostrar que todas passamos por desafios, por processos, né? Muitas vezes a gente olha para outra mulher e às só vezes vê o até lado pensa bom, que só né? vê o lado bom da Só coisa, vê o não lado é? bom. E não, nós temos aí os nossos desafios, sim, mas com persistência, com fé e com empatia, né? A gente consegue vencer e encorajar outras mulheres. E como é que foi a sua história pro livro? Porque você também conta a sua trajetória. Sim, sim. Então, a minha história eu conto lá desde a infância, né? Que eu sempre tive um desejo muito grande. Depois, mais tarde, enfim, hoje eu atuo na área de desenvolvimento humano, com treinamentos, consultoria, mentorias, enfim. Mas desde muito cedo, desde lá de criança, eu sempre tive no meu coração um desejo muito ardente de servir, de poder ajudar o outro a resolver os seus problemas, as suas questões, de ser útil, né? De marcar a vida delas, como a Flavinha mencionou ali também. E eu conto no livro essa particularidade e como que eu iniciei. Eu já tinha uma veia empreendedora lá, eu comecei com 12 anos vendendo bombons na escola. E depois eu vendi Avon. Aí meu primeiro emprego foi numa panificadora, que meu pai conseguiu para mim como balconista, né? E eu fiquei ali 2 anos, amava o que eu fazia, porém não era aquilo que eu me via fazendo. Não se enxergava. Não, porque enquanto criança eu fazia do meu balanço
minha mesa de escritório. E ali eu sonhava que eu tava ali ajudando as pessoas a se desenvolverem, enfim. E aí eu conto no livro todo como que foi, depois quando eu saí da panificadora, que eu fui trabalhar como office girl numa clínica, que fui indicada por uma cliente da panificadora. E tem todo um processo aí até eu chegar, onde eu cheguei hoje, que é, de fato, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se descobrirem, a saberem quais são os seus pontos fortes, aquilo que precisa de melhoria, a mostrar para elas que é possível conquistar os seus sonhos e também servir outras pessoas. Então, é bem bacana, assim, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, é a realização de um sonho. Eu sempre gostei, desde criança também, de escrever, então é a realização de um sonho, poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. E como é que surgiram as 23 histórias? São 23 mulheres que contam as suas trajetórias. Como é que vocês chegaram até elas? Como é que vocês definiram, olha, essa vai ser a quantidade de histórias, ou as histórias foram aparecendo e aí tem que acomodar tudo? Como é que foi isso? Certo. Então, o projeto, como eu falei, ele nasceu dentro do ASIC Mulher. Né? A princípio era para ser para as mulheres do núcleo. Mas aí, conversando com a Jaque, né, a gente resolveu ter um olhar mais amplo e começar a observar outras mulheres que ainda não faziam parte do núcleo, né, enfim, mas que tivessem histórias que também fossem capazes de somar com o livro e impactar outras vidas. De mulheres que fazem a diferença na sociedade como empresárias, que também passaram por desafios, né? Então, a gente foi sendo direcionada aí, eu digo ali, né, pelo pai lá em cima, digamos assim. E essas mulheres foram chegando até nós. E hoje nós estamos aqui com o livro, né, que é um orgulho para nós. Eu imagino, porque você está tornando eterno, você está deixando para a posteridade, para quem vier daqui a 50 anos na direção da associação comercial, ou os empresários e empresárias de Cascavel e da região, daqui a 50 anos terão a oportunidade de ler as experiências e perceber, talvez, que os desafios são muito parecidos ainda, e que todos passam por adversidades. Exatamente. E eu gostaria de saber da Flávia, como é que você se vê agora publicada, eternizada num livro, que vai ficar para a posteridade, diante de todos os desafios que você passou na sua vida profissional, na sua vida pessoal, até esse momento? É um fato, né, concreto que se estabelece. Porque quando nós falamos, as palavras se vão. Mas quando você escreve, como você disse, está eternizado. Então, aqui foi um capítulo e até foi difícil, né? Eu falei que no começo, será que eu tenho uma história? Depois você começa a escrever e a gente não para mais. E aí, depois a gente precisa, obviamente, né, pela quantidade das páginas que foram destinadas para cada autora, reduzir, chegar num limite ali de palavras. Então, corta. Mas o que eu digo? O sentimento agora é de desejo de escrever mais, né, de poder transmitir aquilo que a gente desenvolve através da escrita, através do podcast, comunicar. Ju, eu penso que... E eu falo isso, né, também no meu texto. A maneira com que a gente passa pela vida, a maneira com que a gente vai deixando essas marcas, vai impactando no outro. Né? E eu falo aqui também uma frase que eu gosto muito, que é: a gente precisa aprender a ter sabedoria em viver. E como que a gente aprende? Olhando as pessoas que viveram bem. Então, esses são belos exemplos para nós, né? As pessoas que buscaram a santidade, o amor, a fé, a esperança, as virtudes máximas, né? Então, elas têm algo para nos ensinar, como nós vivemos, a coragem. É que as pessoas pensam que coragem é aquela coisa, aquele boi desenfreado, né? Que não tem medo de nada. Não, o corajoso, ele tem medo, ele sabe mensurar os perigos, né? Mas ele não deixa que esses perigos se tornem maior do que o desejo dele de alcançar. Ele sabe que a recompensa é maior. Então, a gente observar. E eu amo ler. Então, eu acho que a leitura nos enriquece, nos fortalece e vai lapidando o nosso exterior. Então, de fato, é uma nova jornada, com certeza. Bom, você está como coordenadora do núcleo, mas a gestão é de 1 ano. Isso. Mas eu vou arriscar perguntar. Talvez esse possa ser um projeto
para a longo prazo, todos os anos sair um livro, ser publicado um livro com muitas histórias? Porque, afinal de contas, todas temos histórias. E histórias, muitas vezes, maravilhosas, que precisam ser contadas. Será que agora não vão aparecer muito mais histórias que mereçam mais um livro, talvez para o ano que vem? É o desejo do nosso coração, sim. Lançar aí a segunda edição do A Voz da Sororidade, para que mais mulheres possam encorajar outras mulheres e, através desse livro, né, e colocar aí as suas histórias de uma maneira que mostre de fato o quão importante é a sororidade. E eu gostaria de pedir para vocês, se vocês querem ler um pouquinho do que vocês escreveram sobre cada uma de vocês, fiquem à vontade, ou se vocês quiserem contar, você falou que teve contato com todas as outras histórias. Se você quiser contar alguma das histórias que te impactou, que está no livro, até para a gente despertar o interesse das pessoas, para que realmente vão buscar essas informações. Daqui a pouco a gente vai falar onde as pessoas podem encontrar os livros. Mas você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Posso falar, sim. Uma das histórias que impactou muito o meu coração foi da Josiane Conrado. Todas, né, impactaram. Mas eu vou falar de uma, em específico, que foi da Josiane Conrado, que ela foi nossa coordenadora ano passado. E ela passou por várias adversidades na vida, algumas questões familiares, a qual fez com que ela tivesse, né, que tomar, se tornar. Ela diz no livro que ela teve que se tornar adulta muito cedo, né? Se tornar responsável muito cedo para cuidar do pai, né? Enfim, e passou por muitas adversidades ali, por questões de machismo mesmo, abuso. Então, e ela conseguiu reverter isso. Ela fala no livro até uma frase que eu gosto muito, né? Que inclusive foi eu que compartilhei com ela, de que nós podemos até passar por desafios, mas nós é que temos que decidir o que a gente faz com eles. Então aquilo me tocou muito, né? Foi algo muito emocionante eu já tinha ouvido ela contar a história, mas poder ler a história dela em detalhes foi muito emocionante. Mas como eu falei, Ju, todas as histórias têm as suas particularidades, elas tocam o nosso coração de uma maneira muito profunda. E a gente percebe ali que nós todos temos algo em comum, né? Claro. Então... A Flávia está com um dos livros também. Vocês já receberam os exemplares? Os livros já estão com você? Já estão tudo em mãos? Já estão conosco, preparadas para o lançamento, né, na sexta-feira. Ótimo. Vamos falar um pouquinho então sobre o evento, o lançamento. Ele acontece agora na sexta-feira. Como que vai ser? Quem pode participar? Enfim, e onde as pessoas podem encontrar os livros? Eu tenho interesse, eu quero ler, eu quero comprar. Está à venda em algum lugar? Certo. O lançamento, então, como você mencionou, vai ser na sexta-feira, no dia 22. Vai ser ali na Associação Comercial e Industrial de Cascavel, só que ele vai ser um evento exclusivo para as autoras e os seus familiares e amigos, né? Os seus convidados. Então não está aberto. Importante mencionar isso. Porém, o público pode acompanhar pelo Instagram do livro, que é o @A Voz da Sororidade. Nós vamos estar fazendo uma live ao vivo para que, né, quem não puder estar lá conosco, poder acompanhar, né? E as vendas também vão estar sendo feitas lá pelo perfil do Instagram. Aí a pessoa pode entrar lá, escolher, né, uma autora, chamar no direct, que aí a gente vai estar direcionando aí os livros. E que hora começa essa live na sexta? Às 18h30. Perfeito. Então, não é aberto, não é um evento aberto, mas eu quero acompanhar às 18h30 lá no @A Voz da Sororidade. Isso. Que aí vai ter todas as informações. Lá também no Instagram tem todos os encaminhamentos para quem quer fazer a aquisição, quem quer adquirir o livro. Lá também tem esses esclarecimentos. Sim. E aí, a partir da outra semana, vão começar a ter algumas lives com as escritoras também. Que bacana. Para divulgar, para promover. Porque a Daia falando sobre as histórias, a gente, às vezes, a mulher tem isso, né? Não foi com a cara daquela mulher. Mas quando você lê sobre a história dela, quando a gente conhece a história da outra mulher, a gente se sente, tem compaixão, né? A gente se coloca no lugar da outra. E isso é a sororidade, a empatia, né? De se colocar no lugar da outra e falar, ela também sofreu as dores que eu sofri. E isso nos conecta, né? Isso tira aquelas barreiras. Então, é um livro que vem para aquecer um pouquinho,
né, o nosso coração. E a gente já consegue ter as datas, a gente já consegue prever aí, ter uma estimativa de quando essas lives começam com as escritoras, com as 23 escritoras? Ou ainda não? Ainda não temos data definida, mas em breve a gente vai estar já anunciando lá no perfil do Instagram do livro, Então, @A Voz da Sororidade. A indicação é, a pessoa vai lá, se inscreve e vai receber uma notificação todas as vezes que tiver uma live. Isso mesmo. @A Voz da Sororidade. Sim. Ok? Quais são os valores? Já foram definidos os valores para aquisição dos livros? Ou ainda não? Os valores de lançamento está a R$ 59,90. Perfeito. Tá, então a pessoa que entrar lá no Instagram, por exemplo, nessa semana, quiser comprar agora no lançamento, R$ 59,90. Isso. Perfeito. Vocês vão encaminhar esses livros para essas pessoas? Elas precisam retirar na associação comercial? Como é que vai funcionar isso? Ou também não está definido ainda? Cada autora vai definir como que vai ser entregue esses livros. Se for aqui de Cascavel, a gente combina, né, um lugar para poder retirar, ou na associação, ou a gente manda pelo correio. Se não for de Cascavel, daí a gente tem que mandar pelo correio. Claro, claro. Para que a gente está caminhando já para a nossa reta final do nosso bate-papo, para que a gente possa encorajar mulheres a empreender, a enfrentar desafios. Você mesmo falou antes, né, da gente começar, olha, eu estava prestes a deixar o meu negócio, mas aí eu ouvi uma história, compartilharam uma história, uma mulher compartilhou uma história que me encorajou. Eu gostaria que vocês também utilizassem o espaço para encorajar outras mulheres, para conquistarem o espaço, para buscarem esse destaque, esse reconhecimento e também essa validação. Né? Então, por gentileza, qual das duas quer começar? Posso começar? Então, por favor. Bom, eu conto no meu capítulo a história da minha vida, né, uma trajetória recente, em que, no período da pandemia, meu esposo ficou gravemente, né, doente, foi infectado com a doença, ficou hospitalizado em UTI, estado muito grave. E aquele momento foi um momento muito difícil, porque eu não sabia se meu marido iria voltar ou não. Graças a Deus ele, né, sobreviveu, mas depois do quadro de Covid, ele entrou numa depressão muito profunda. Né? Foi uma sucessão de perdas, o sócio faleceu, amigos, foi um momento muito difícil. E por conta do estado mesmo, do agravamento da doença, ele entrou em uma depressão muito profunda. E nós passamos 9 meses, Ju, né, em tratamento, em uma busca intensa de um tratamento para que ele pudesse voltar, né, a ser aquela pessoa ativa, feliz, aquele pai que ele sempre foi, o marido que ele sempre foi. Mas nesse meio tempo eu recebi uma proposta de trabalho muito importante na minha carreira, que foi para assumir a diretoria de expansão da Marx em Foz. Então, o que eu deixo de fala mesmo para as mulheres é que muitas vezes a melhor oportunidade que você vai receber na sua vida, né, ou uma ótima oportunidade, ela não vai vir num tempo onde está tudo calmo, muito onde você está tudo tranquilo. Né? Então, muitas vezes ela vai vir num momento de maior desafio da sua vida. E nós temos a mania de usar a palavra ou. Ou eu sou feliz na vida, ou eu sou feliz no profissional, ou eu tenho amor, ou eu tenho dinheiro. E a gente precisa entender que pode ser os dois juntos. Então, foi desafiador? Foi, porque foi numa janela de tempo ali que ele deu uma melhoradinha, eu falei, vou assumir, né, porque ele vai melhorar. Mas não foi assim. Logo que eu assumi, ele teve um agravamento muito, muito grande do quadro depressivo. E aí eu tive que carregar esses dois lados, né? Então, abrir uma expansão de uma empresa, né, em pleno aquecimento, franquia, e ter que ajudar o meu esposo, né? Porque sair não era uma alternativa para mim, né? Meu marido é o amor da minha vida, jamais iria deixá-lo naquele momento. Então, são esses desafios duplos que muitas vezes a gente tem que encarar, né? Mas o importante é se preparar, se fortalecer. Sempre, todos os dias nós precisamos, eu falo que a gente tem que encher o nosso tanque, né? Emocional, físico, espiritual, mental, porque a gente não sabe o dia da adversidade, a gente não sabe o dia que ele vai chegar até nós. Eu não imaginava passar por isso, mas ele veio junto com uma oportunidade e hoje estou aqui, hoje eu tenho a minha própria franquia, né? Nós nos mudamos, meu marido está super bem, mas aquele momento que eu falo assim, que foi que nem um limão, né? Me espremeu como um limão, me ensinou muito. Eu quero deixar essa palavra de incentivo, de coragem. Falo que a minha palavra nesses últimos 2, 3 anos foi, de fato, coragem. E hoje está tudo bem. Graças a Deus, um novo tempo, mudamos de cidade, né, novos empreendimentos, novos negócios e
um momento muito feliz, mas fruto de uma colheita, né? De um desafio mesmo. E a prova de que se os desafios forem encarados com serenidade, com o que o momento pede, vai passar. Exato. Eu falo que os momentos, eles não podem nos tragar, né? Ou você criar daquele problema um novo problema para sua vida. Tem que passar, e vai passar. Tenha, né, fé, paciência e disciplina, né, no dia a dia, e isso passa. Vai passar. Sim. Vai passar. Você, Daiane, o que você tem para dizer para as mulheres sobre esse encorajamento? Certo. Algo que eu também comento no livro é a importância de nós escolhermos a ambiência onde nós estamos inseridos. Existe uma pesquisa que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós caminhamos. Então, eu deixo essa reflexão, entre tantas, né, que poderia deixar aqui. Enfim, a Flavinha falou muito bem, mas para que elas percebam com quem elas estão caminhando. Porque quando eu caminho com alguém que, né, com uma mulher que me fortalece, que me encoraja, que me eleva para cima, que acredita quando eu não estou acreditando, isso faz muito sentido. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no ASIC Mulher, né, antes nós estávamos conversando ali, eu cheguei muito fragilizada lá, querendo desistir do meu negócio. E quando eu percebi que tinha uma mulher passando por um desafio, mas estava ali firme, né, mesmo diante de situações assim, bem graves, né? Mas ela estava ali firme ainda, né, disposta a encorajar outras mulheres, mesmo diante de tantos problemas. Então eu percebi que ali era um ambiente onde eu poderia, uma ambiência que eu poderia estar, porque eu ia ser encorajada, como eu já estava sendo, né? E eu também ia ter a oportunidade de servir e de encorajar outras mulheres. Hoje eu estou à frente como coordenadora e eu tento, assim, fazer o máximo que eu posso para poder, né, colocar em ação o que eu recebi lá atrás. Então, essa ambiência é algo que eu sempre falo no núcleo e por onde eu passo. A ambiência, né, as pessoas com quem a gente caminha, elas fazem muita diferença na nossa vida. Fazem, sem dúvida fazem. E as mulheres empreendedoras que estão nos acompanhando, eu me interessei pelo ASIC Mulher, como é que eu faço? Como é que eu chego até o núcleo? Como é que as pessoas podem fazer? Certo. O ASIC Mulher está de portas abertas para todo tipo de empreendedora, empresária, desde as já tem uma caminhada, né, que já tem grandes empresas, até as que estão começando agora ou que pretendem, né, empreender. As nossas reuniões acontecem 2 vezes por mês, nas quintas-feiras, das 8 às 9h30. De manhã cedinha. Isso. E lá é um ambiente de muita troca, é onde a gente procura trazer palestrantes, pessoas que estão ali dispostas a, de fato, contribuir com o nosso desenvolvimento enquanto empreendedoras, né? E fortalecer. E existe um espaço para networking, para apresentação do seu negócio. Então, é um ambiente muito gostoso. Eu sou um pouco suspeito para falar, né, Ju? Porque eu amo o núcleo, eu amo aquela mulherada. E quanto mais mulheres virem, com certeza vão ser muito bem acolhidas, né? Não só por mim, como por pelas mulheres que lá estão. Então, o convite aí tá feito. Só vem, mulherada. Precisa ser associado à associação comercial, é importante, né? Sim. Para poder fazer parte do núcleo, é necessário que seja associado. Mas ali existem valores assim que é conforme o seu CNPJ, né? Por exemplo, o tamanho da sua empresa. Um MEI ali hoje está em torno de R$34. Muito baratinho. Então a ASIC, ela oferece, por R$34, oferece, além de você poder participar do ASIC Mulher, você pode participar de outros núcleos que também vão ajudar no seu desenvolvimento. E fora todos os outros benefícios, né? A ambiência, né? E a ambiência, né, Flavinha? Total. Você é associado da associação comercial? Sou. Há quanto tempo já? Desde que eu me mudei para Cascavel, há 1 ano e meio, mais ou menos. Primeira coisa, né, a ASIC é muito forte, muito reconhecida em toda a região, não tinha como ficar de fora, né? Perfeito, ótimo, meninas. A gente está caminhando para a nossa reta final. Eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem vindo para ter esse papo, falar um pouquinho para a gente sobre o livro, sobre o lançamento do livro. As portas estão abertas. Eu gostaria de conversar com vocês em outras oportunidades sobre outros temas. Já estão convidadas. E, Ju, a gente gostaria, né, de te dar o livro também. Ótimo, muito né, obrigada, com todo o nosso carinho, para que você possa
se inspirar nessas histórias maravilhosas. Perfeito, a voz da sororidade, gente. Isso. Vamos lá, entre no Instagram, mande uma mensagem, vamos adquirir, vamos ler. Vai estar disponível também para quem quiser comprar e-book? Ou ainda não? Ainda não foi liberado pela editora, mas pode chegar. Pode chegar. Então, fica de olho lá no Instagram também, que de repente tem uma novidade por aí, daqui uns dias, né? Bom, Daiane, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você, conhecer você pessoalmente. Foi uma delícia esse tempo aqui. Muito obrigada. E muito obrigada, Flávia. Obrigada, Ju, pelo teu espaço, por essa conversa tão gostosa. E espero estar com você outras vezes. A gente vai estar, com certeza. Ah, legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Voltem sempre. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.